Até onde vai a crueldade humana? Infelizmente, nós vemos muitos casos de negligência, principalmente quando se trata de crianças. Mas hoje eu vou te contar um caso atípico e que vai te impressionar um pouco. Vem comigo. Olá, misteriosos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Keila e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sempre um Mistério. Esse canal você vai encontrar casos criminais e curiosidades e muito, mas muito mistério. Então, vamos começar o caso. Na madrugada do dia 3 de janeiro de 2022, sim, é um caso mais recente. A polícia recebeu uma ligação de uma mulher. Essa ligação vinha lá de Sloward, que é uma cidadezinha da Louisiana, lá nos Estados Unidos. É uma cidade bem pequenininha, pouquíssimos habitantes. Quem estava falando do outro lado da linha era uma mulher que se chamava Sheila Fletcher. Ela era uma mulher de 64 anos de idade. Na ligação ela relata que a sua filha não está respirando e que provavelmente ela está sem vida e ela precisa de ajuda urgentemente. Quando a polícia e a perícia chega rapidamente no local, eles não esperavam encontrar a cena que eles encontraram. Quando a polícia chegou lá na casa da Sheila, ela estava junto com o seu marido, que se chamava Clay Fletcher. Quando a polícia então conversou com o casal, ela perguntou para eles o que tinha acontecido e a Sheila diz para a polícia que ela e o marido Clay, eles tinham feito uma viagenzinha assim, bem rápida, só de fim de semana mesmo, e que quando ela chegou em casa, ela percebeu que a filha dela não estava respirando e provavelmente já estava sem vida, e foi esse motivo dela ter ligado para emergência. Na casa moravam apenas 3 pessoas, que eram a Sheila, o Clay e a Lacey, que era a filha única do casal. Ela tinha 36 anos de idade. Quando a polícia e a perícia entrou dentro da casa, eles ficaram assim assustados e horrorizados com o ambiente que estava ali. O cheiro era insuportável, era muito forte e estava vindo de dentro da casa. Era um cheiro de urina com fezes, assim, um cheiro horrível. Qualquer pessoa passaria até mal de sentir aquele cheiro. Ainda no primeiro andar da casa, eles foram até uma sala onde estava localizado então o corpo da menina, da Lacey. E o que eles encontram lá é de tirar o sono de qualquer um. Eles então encontram a Lacey praticamente soterrada dentro do sofá. Era como se ela tivesse derretida. Sim, esse foi o termo utilizado em todas as manchetes. A menina derretida no sofá, porque ela literalmente estava como se fosse fundida ao sofá, sabe? Ela estava soterrada e presa dentro de um buraco no sofá até mais ou menos os seus ombros. Para você ter noção, os investigadores disseram que ela estava sentada lá naquele sofá provavelmente há muitos anos e ela estava assim coberta, literalmente coberta de fezes. Tinha fezes, urina, resíduos estavam amassados entre os seus cabelos, tinham vermes assim consumindo o corpo da menina. Era uma coisa absurda mesmo. Fora também a quantidade de mosquito que estava não só em volta do corpo, mas assim, na casa inteira. Ela estava como se ela tivesse enterrada num buraco dentro do sofá mesmo. Era um buraco de mais ou menos 40 centímetros e ela era muito magrinha. Ela estava nua, apenas com uma blusa assim jogada mal em cima dos seus seios, e ela também estava muito machucada. Ela estava extremamente machucada, com vários hematomas no corpo, em algumas partes também perto da nádega dela, assim, estava quase em carne viva. Ela estava em estado deplorável. Fora que, como eu disse, ela era uma menina de 36 anos, pesava só 43 quilos, então assim, ela estava até mesmo com seu corpo todo atrofiado. Só que existe uma situação. Do jeito que o corpo da menina foi encontrado, não tinha como ela estar ali apenas um final de semana. E isso chamou muito a atenção da polícia. Do jeito que a situação e que o corpo da menina parecia que estava lá, como eu disse, apenas um fim de semana, como os pais alegaram, parecia que ela estava lá há muito mais tempo. Fora que eles também conseguiram observar que ela estava extremamente magra, como eu disse, a Lacey, ela tinha só 43 quilos, ou seja, tinha uma coisa muito errada acontecendo. Além disso, quando o corpo da Lacey foi levado para a necrópsia, o médico legista analisou o corpo e ele ficou muito comovido com o caso, porque ele realmente achou que aquela cena era horrível e foi bem difícil para ele, gente, como um médico legista que está acostumado a lidar com inúmeros casos e situações, pegar um caso de negligência dessa forma, assim como ficou retratado, pegar um caso de negligência dessa forma, para ele foi comovente. Então você só imagina a situação que foi. Mesmo estando acostumado, ele disse que foi bem difícil para ele. Ele disse que a causa da morte não foi uma única coisa não, tá? Foi um conjunto de coisas. Ou seja, foi grave negligência médica, a desnutrição crônica, fome aguda, imobilidade,
formação de úlcera aguda e osteomielite. Osteomielite, gente, é uma infecção no osso, tá? Ou seja, não foi uma única causa que aconteceu a morte da Lacey, foi uma grande quantidade de situações ali. Os médicos legistas também fizeram uma análise, né, muito profunda no caso da Lacey, e eles fizeram muitos exames. E assim, pelo estado que o corpo estava, eles não sabiam identificar nem quando foi a última vez que a menina se moveu, que ela se movimentou. Exatamente porque o corpo dela estava totalmente atrofiado. E com o exame teria como eles saberem isso, mas eles não conseguiram identificar. Outra coisa também que eles chegaram a uma conclusão é que a menina estava sentada naquele sofá, pasmem, há pelo menos 12 anos. Sim, 12 anos ela estava sentada naquele sofá. Os pais da Lacey foram levados para a delegacia para prestar depoimento sobre esses acontecimentos. Chegando lá, eles falam que a Lacey sofria de ansiedade social e ela também sofria de autismo severo. E que ela parou de ir para a escola ainda quando ela era muito jovem, quando ela estava com 14 anos de idade mais ou menos. Eles relatam também que quando ela entrou na 9ª série, lá na adolescência, ela começou a ficar muito deprimida, muito quieta, e eles ficaram muito preocupados com elas, então eles acolheram a filha, né? E ela parou de ir para a escola e ela começou a receber ensino em casa. Ela ficou sobre os cuidados, então, dos seus pais a partir daquele momento em casa. A Lacey frequentou uma escola que se chamava Roseville Baptist Academy, lá na Louisiana também. E alguns colegas de Lacey falavam que ela começou a se isolar na adolescência, quando seu autismo ficou assim um pouco mais severo, né? Que ela começou a ser educada em casa. Entretanto, a Lacey, ela era ativa na escola, se dava bem com todos os seus colegas, e ela era destaque no time de vôlei da escola dela. Os vizinhos também relatam que a Lacey, ela era uma criança super divertida, super pra cima, sempre estava ali na vizinhança, brincando com outras crianças, e que eles não achavam nem viam nada de errado nisso, né? Quando a polícia então pergunta como eles deixaram a situação da menina chegar em tal ponto, eles disseram para a polícia que eles cuidavam sim da filha deles, que ela foi diagnosticada com uma rara síndrome do encarceramento, que impede os movimentos do corpo, que dificultava o tratamento deles, dificultava eles cuidarem dela, por conta que ela não conseguia se movimentar. O curioso é que os médicos disseram que eles estão na medicina há anos e nunca ouviram falar nesse termo que o casal falou, que também torna um tanto quanto curioso, né? Os Fletcher então disseram para a polícia que a sua filha se recusava a sair do sofá porque ela era super deprimida, então ela queria ficar só lá, então eles deixaram ela ficar lá. Ela não queria sair de lá para nada e eles foram deixando até ela querer ficar só lá. Para não desapontar a garota, eles ficaram quietos. Eles também alegaram que cuidavam muito bem da menina, que eles levavam refeição para ela, levavam remédio para ela e que ela urinava e defecava em toalhas ou no chão ou no sofá, porque ela tinha medo de sair do sofá por conta dessa fobia que ela tinha. Eles arrumavam tudo para que ela vivesse da melhor forma. Porém, os Fletcher também afirmaram que a Lacey não via um médico, ela não ia no médico desde os 16 anos de idade, simplesmente porque ela não aparentava estar doente. Lembrando que a Lacey tinha 36 anos de idade, tá, gente? Então, a última vez que ela viu um médico, ela tinha 16 anos de idade. O casal também disse que Lacey estava em sã consciência para tomar o seu próprio tipo de decisão. Então, se ela quisesse sair do sofá, ela poderia sair. Eles não estavam impedindo. Basicamente, foi isso que eles falaram para a polícia. Os pais sempre foram vistos como pessoas super respeitadas, tá? Mas, né? Enfim, as pessoas da vizinhança mesmo sempre adoraram o casal, disseram que eram pessoas muito boas, que estavam sempre prestes a ajudar todo mundo. O pai da Lacey, Clay, ele era um alto funcionário do Museu da Guerra Civil Americana, mas ele foi desligado da função após a descoberta do caso, né? E a Sheila, ela foi vereadora, onde a família vivia. E ela também trabalhava no gabinete do promotor de justiça do condado, de onde foi afastada também depois do caso, por conta da investigação que estava acontecendo. Fora que o Clay também participava de uma ONG, tá, gente? Ele participava de uma ONG. Só guarda essa informação aí. O mais louco dessa situação, gente, é que como a menina estava lá enterrada no sofá, podemos dizer assim, há mais de 12 anos, ela não saía de casa. Então, tinham alguns vizinhos que, pasmem, não sabiam nem que esse casal tinha uma filha. Vocês acreditam nisso? Pois é. Outros vizinhos relataram que a última vez que viram a menina fora de casa foi em 2005. Ou seja, a menina morreu, gente, aos 36 anos, em 2022. São praticamente 17 anos de diferença. Vocês entendem? É muito louco isso. Durante todo o período de investigação, né, os policiais eles foram no local, eles tiraram fotos do local para poder observar, fazer uma análise total, né? E assim, do lado direito do sofá havia uma cômoda cinza e uma pilha de roupas arrumadas, né, na frente,
do sofá, na frente da cômoda, a apenas alguns metros de distância, assim, bem do ladinho mesmo. E também tinha uma mesa do lado que estava repleta de frascos de loção, talco, pacotes de lenço umedecido, spray nasal, remédio, produto de limpeza, essas coisas assim, que são itens que fazem parecer que os Fletter tinham recursos para poder limpar e cuidar da menina. Fora que eles haviam recentemente feito uma viagem, então eles tinham condições financeiras de poder ter dado um cuidado maior para a filha deles, entende? E a polícia começou a perceber isso também. Diante então de uma investigação breve da polícia, dos exames dos médicos do legista, os pais da menina então acabaram sendo presos. Porém, diante do caso, ele acabou sendo tratado como negligência severa, enquanto na realidade ele poderia ter sido tratado como assassinato. Então, pelo fato do caso estar sendo tratado como negligência, eles receberam a possibilidade de pagar uma fiança de $300 mil. E sim, gente, eles pagaram a fiança e foram soltos. Mais um motivo para você perceber que eles tinham condições financeiras, tinham dinheiro de poder cuidar o melhor possível da filha e não cuidaram. Entretanto, algo foi observado por um promotor que levou o caso para a promotoria. Ainda bem que alguém prestou atenção e viu isso, né? O promotor estava incrédulo, ele não estava acreditando que esse casal ia sair da cadeia e ele achava que algo devia ser feito a respeito. Eles deveriam continuar presos, sim. Com o caso na promotoria, 12 jurados então foram convocados. Foram mostradas as fotos para o júri e ficou horrorizado, assim, gente, com tamanha crueldade. As fotos da autópsia da Laci não foram compartilhadas com o público, tá? Então não tem como achar elas na internet, de tão cruel que é. Se eu procurar essas fotos na internet, não tem como achar. O que você consegue encontrar é a foto da Laci. Eu vou deixar também a foto aqui do sofá. Também normalmente está borrado da onde ela foi encontrada. E as fotos horríveis do corpo da Laci podem ser, assim, perturbadoras para muitas pessoas. As imagens mostradas ao júri eram tão horríveis, tão perturbadoras, gente, que os médicos estavam de prontidão para os 12 membros do painel. Sim, durante esse período que o júri estava fazendo essa análise, tinha médicos para poder ajudar ou socorrer qualquer um que viesse a passar mal. Pois aconteceu de sim, jurados passarem mal, sentir enjoo, vomitar, porque realmente era uma coisa assim, fora da realidade. O promotor acredita que o casal se declarará inocente de assassinato em segundo grau e os seus advogados lutará para que as acusações sejam reduzidas para pelo menos homicídio culposo, né, onde não há intenção de matar. E que acarreta uma pena de mais ou menos de 0 a 40 anos de prisão. Ele também fala que os Fletter submeteram Laci a isso por 20 anos. Eles precisam cumprir pelo menos esse mesmo tempo. E também o julgamento do Clay e da Sheila Fletter foi agendado anteriormente para 6 de fevereiro de 2023, tá? Recente, mas agora será dia 19 de junho de 2023, ou seja, daqui um tempinho, daqui uns meses, o julgamento deles vão acontecer, para eles discutirem então algumas questões legais antes, na verdade, do julgamento. O promotor disse também que os advogados de defesa devem apresentar especialistas para explicar que os Fletter não tinham condições médicas que dificultavam sua capacidade de cuidar de sua filha. O promotor também acrescentou que está pronto para levar o caso ao tribunal, mas não aceitará acordos judiciais. Então, quando ocorrer, gente, o julgamento, eu venho atualizar vocês sobre o caso, né? Venho falar para vocês qual foi a pena desse casal. Mas enfim, eu quero saber de vocês, assim, o que vocês acharam desse caso? Eu particularmente achei assombroso de todas as formas possíveis, assim, eu fiquei como pais, né, com condições financeiras, podem deixar uma filha de 36 anos chegar ao peso que ela chegou e as condições subhumanas que eles submeteram a menina a viver. Me conta, o que você achou desse caso? Eu vou deixar outro caso para vocês assistirem aqui nos cards, aqui em cima. E aí vocês vão lá ver também, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!